agora eu tenho a honra de receber aqui no nosso telão o cantor Nazi, que dispensa apresentações. Mas para quem não sabe, é cantor, compositor e líder da banda Ira. O Nazi está lançando hoje o seu novo álbum, o Solo Man No Troppo, que significa sozinho, mas não muito, em italiano. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como é que você está, irmão? Firme? Tudo bem, cara? Prazer estar falando com vocês. Excelente entrevista antes, eu estou acompanhando. Realmente é muito séria a situação e o atual governo herdou, né, em termos de combate à pandemia, que foi uma coisa vergonhosa e criminosa, né? Como várias situações, mas o papo é música, né? Senão eu ia ficar com você 2 horas aí, né? Ô, Nazi, antes de mais nada, eu preciso te falar o seguinte: a proposta inicial aqui da tua participação era que eu fosse até aquela sua bela cozinha, enquanto você preparasse um prato, a gente ia batendo um papo, entendeu? Essa era a minha Ué, ideia. Falou, vamos com a equipe lá na casa do Nazi. mas vamos É, combinar. vambora, Não chegou essa, vambora, não chegou essa vambora. informação a mim, Não, não, cara. não, eu Vamos nem combinar na próxima vez. não, eu nem cogitei isso, era o próximo passo. Eu falei, não, porque eu já tinha pensado nisso há um tempo, sabe? Que eu vi no Dia das Mães, cara, você fazendo acho que era uma costela, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei, olha que ambiente legal pra gente fazer uma entrevista. Mas aí logo depois veio aquela pauta sabe, daquele troço lá no show do Ira, aquela confusão. Eu falei, a gente não quer jogar gasolina nisso. Mas aí eu vi o teu lançamento, eu falei, vamos falar sobre isso. Mas essa ideia está de pé, viu? Vamos ver se a gente combina. Porque aí a gente faz um programa de 1 hora, mais ou menos, você vai cozinhando, dá na receita e a gente vai trocando uma ideia, viu, querido? Nazi, bom, a Combinado. primeira pergunta que eu quero te fazer aqui, primeiro é o seguinte, quero te dar os parabéns em nome da TVT e também, né, não só aqui da TVT News, mas enfim, do TVT News, mas de toda o nosso grupo aqui, pelo artista que você é e, para além disso, o cidadão que você é. Você já abriu a entrevista já se colocando, e isso é muito importante. A gente passou aqui anos, né, de negacionismo, obscurantismo. O Brasil, a gente estava falando aqui, a gente perdeu, é imensurável a perda humana que a gente teve nesse período. Então, em nome da TVT aqui, eu quero te parabenizar, porque isso é muito raro, infelizmente, né? E a gente sabe que tem um custo isso para a tua carreira, para a tua paz, mas é isso, né, bicho? Nesse momento, a gente tinha mesmo que se manifestar, então, os nossos parabéns, solidariedade sempre, e estamos juntos nessa trincheira aí. Bom, você é um artista, além de ser um agente político no sentido, né, da sua existência, você é um artista inquieto, né, demais. A banda Ira está aí já há tantos anos, né, com uma carreira consolidada, né, vocês acabaram de comemorar agora. Quantos anos foi? 20 não, 20, né? 20 do acústico, Do né? O Ira acústico, tem é. mais de 40 anos. É, É. pois é, eu estava falando 20, não pode ser 20, pô, a não ser que eu dormi um tempo, porque, ô louco, eu ouço Ah, Ira. adoraria. Mas você é um artista inquieto demais. Então, assim, paralelamente a esse trabalho da banda Ira, né, você sempre apresenta grandes trabalhos teus, solo no sentido, não com a banda Ira, mas com outros parceiros que eu vi aí, que tem parceiros bem legais. É, podemos dizer que essa é uma característica do rock and roll, da atitude rock and roll? Ou se não é, deveria ser? Se não é, deveria ser. Eu acho que um dos segredos do Ira é que tanto eu como o Edgar, os líderes, né, nós temos, ao longo desses 30 anos, né, de mais, 30 anos de carreira solo, ambos, né, a gente, é como você falou, nós somos artistas inquietos no sentido assim, eu quero sempre lançar alguma coisa nova, por mais que hoje em dia as plataformas digitais, que é uma questão que tem que ser discutida pelos artistas no Congresso também, né? Porque esses nerds do Vale do Silício,
eles não dão nada para gente, e a gente produz os discos e eles pagam muito mal. Não só a gente, mas todos os músicos que, porventura, vão fazer o seu trabalho de músico contratado nos estúdios. Isso é uma coisa muito séria, viu? Tá? Então, nós, assim, eu necessito criar. Eu poderia, tanto eu como o Edgar, a gente poderia deitar em berço esplêndido dos sucessos de mais de 10 músicas que o Brasil inteiro é capaz de cantar. Entendeu? A gente podia dormir nisso, só fazer shows e profissionalmente sermos pessoas bem-sucedidas. Mas nós não somos só profissionais, nós somos artistas. E a alma de um artista é inquieta. Eu tenho necessidade disso. Tá? Esse é meu 9º disco solo. Tá? Pra você ter uma ideia, o Ira tem 12. Tá? Até brinco que eu falo, daqui a pouco eu passo o Ira. Né? E eu tenho uma sequência, cara, que eu faço questão de dizer para vocês, para as pessoas saberem, viu? É claro, o meu trabalho todo é independente, não tem o alcance que artistas da moda, vamos dizer assim, né? Essa moda, aliás, infeliz que está no Brasil, está uma questão musical, está terrível, mas esse é papo para um outro dia. Né? Eu tenho 30 anos de carreira solo. Esse é meu 9º trabalho solo. Né? E um que para mim é importante porque eu comemoro em 2025 30 anos do meu primeiro disco solo, que foi em 95. Né? Então, para você ter uma ideia, 2020, Ira lança o seu 12º álbum de músicas inéditas. Infelizmente, ele saiu quando eclodiu a Covid, não pudemos entrar em turnê. 2022, eu lanço Nazi os Spoilers, tá? Nas plataformas, que mal pagam a gente. Depois lanço 2000. Cara, eu faço por amor à música. 2024 eu lanço Rock Soul Blues. E agora, né, nesse dia de hoje, eu lanço Solo um Anontropo, que você traduziu muito bem, né, uma compilação e mostra um panorama muito legal de toda a minha carreira solo, com minhas tendências, o blues, o hard rock, a soul music, né? Então, 30 anos de uma carreira solo, poucos artistas têm poucas bandas têm esse tempo, né? Eu continuarei nessa, cara, entendeu? Porque eu faço discos primeiramente para mim. Eu faço um disco que eu gostaria de comprar, né? E óbvio, e por saber que tem muita gente que aprecia o meu gosto musical e as coisas que eu gravei, eu sei que tem um público. Então, primeiramente, eu faço um disco para mim. Não é necessidade de mercado. Não é para eu ganhar dinheiro, entendeu? Mas, assim, é por uma necessidade, eu diria até quase fisiológica, entendeu? Que eu acho que os artistas têm que ter. Muito bem. Ô, Nazi, você falou sobre essa questão dos streams, né? Uma pendência que a nossa frágil democracia, ainda imatura democracia tem. Aliás, eu também tenho que te parabenizar aqui, Nazi, porque você foi um dos personagens da arte brasileira que, num dos momentos mais importantes da nossa história, que foi o período da redemocratização, você estava um bicho de peito aberto comprando essa briga. Então, mais uma aí que você precisa levar um. Agora, hoje o que a gente vive, a gente discute muito a regulamentação das redes sociais e dentro desse pacote tem também essa questão dessas plataformas que não tem a mínima transparência. Então, assim, você trabalha por uma necessidade de alma artística, como você falou, fisiológica, né? Você é um artista, você sente necessidade de criar, esse é o negócio. Agora, isso você tem investimento não só de grana, mas investimento do teu trabalho, do teu tempo, né? E não é justo que empresas que a gente nem sabe de onde são os donos, os acionistas, lucrem com a tua grana, com a tua obra e não te, né, você não tenha transparência, porque esse é um dos grandes problemas, né, dessas plataformas. Como é que você olha isso? Qual é a tua impressão sobre isso, Nazi, querido? É terrível. Não à toa, eu duvido que alguém que esteja nos acompanhando agora não tenha uma crítica sobre a produção musical contemporânea. Pelo menos as coisas que estão nos programas de televisão
de auditório, que tocam na rádio, que aparecem no Spotify, é impossível. Eu prefiro até que vocês falem, porque senão parece que Sim. ai, um nazi, sabe, Tá porque rock não é mais moda. Eu não me importo, cara, eu tenho uma agenda muito grande, entendeu? Apesar da tentativa de cancelamento, tanto que a gente hoje brinca e fala assim: "O Ira é imparável". Que maravilha! O Ira verdadeiramente é imbrochável, Aí, entendeu? aí sim. Não, mas eu particularmente, Mas eu fico muito à vontade de falar isso, viu, que você está falando, essa crítica à produção musical, virou a arte, infelizmente, a música virou, né, fundamentalmente a música virou uma mercadoria, né? Então, quanto mais descartável for para o mercado, melhor, né? E isso é triste demais, porque a gente vai vendo o emburrecimento da juventude. Eu falo, cara, o que o Ira fez com a minha cabeça nos anos 80, 90, meu amigo, e de muita gente que eu conheço, sabe? Todos vocês, a grande maioria, teve alguns que depois, né, tomaram um outro caminho, mas enfim, naquele momento ali vocês tiveram um papel. Então a arte e fundamentalmente a música tem um papel muito importante na formação do indivíduo. Então, quando você tem ela é transformada numa mercadoria descartável, ela contribui com o emburrecimento. Às vezes a gente fala assim, nossa, de onde saiu tanta gente inculta, né, que se revelou nesses últimos tempos? Tá aí, ficaram ouvindo esse trem aí o tempo todo, né? É isso. antes de responder a sua pergunta que você falou sobre quando tudo começou, eh eu vou até brincar, né, que a gente tem que rir da desgraça, né. Pelo menos assim, a princípio, né. Como diria o Papa Francisco, tem que ter bom humor nessa vida, né. É isso. E E, e rir é um eh, ato de resistência, segundo Paulo Gustavo, né? Gostei também. exatamente. Eh cara, tem uma piada que fala assim: "Antigamente era pior, depois foi piorando". Não vou dizer que nos anos 80 não tinha lixo, não tinha porcaria. Tinha, mas tinha Legião Urbana, tinha Paralamas, eu nem vou citar o Ira, tá? Tinha Tá. Titãs, poxa, Barão Vermelho, Cazuza, entendeu? Mas a gente, quando começa, aí é um papo de um homem já de 63 anos, né? E tem até aquela piada que fala que a gente não pode ser, quando a gente é jovem, se a gente não for de esquerda, a gente não tem coração. Isso é uma piada, tá, gente? E se a gente é velho, né, adulto, vida adulta, e se a gente é de esquerda, é porque a gente não refletiu bem direito. Por quê? Porque tem teses da esquerda que eu, mesmo me considerando um cara não só de esquerda, como filiado a um partido de esquerda, entendeu? De uma família, de um caldo de gente que lutou no Araguaia, professor, preso, tudo. Isso não me faz passar pano também na esquerda. Quando eu tiver que, por exemplo, eu falei outro dia, eu sou totalmente contra, sempre fui, ao pano que a esquerda passava na Venezuela. Tá aí o resultado, né? Você viu o que a Venezuela fez contra o nosso governo, inclusive contra o Lula, de maneira chocosa, né? Então, é uma coisa que eu acho que são bandeiras que ainda existem, para não dizerem que eu não critico a esquerda, coisas que eu não admito, entendeu? Bom, enfim. Então eu acho, quando a gente é jovem, a gente acha que a nossa música vai mudar o mundo, tá? Foi assim que eu montei o Ira junto com o Edgar. Depois a gente entende que a música é a trilha sonora das mudanças da sociedade, ou seja, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu acredito hoje que a música, os artistas, eles são porta-vozes, fazem a trilha sonora de um mundo. Tá? E hoje a gente vive um mundo terrível. É só você ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que deveria ser a grande potência democrática do mundo. Veja o que está acontecendo lá. Olha só, o mesmo os Estados Unidos que querem boicotar, eh, pelo que eles acham de liberdade de expressão, né? Um ministro do STF, ao mesmo tempo estão chegando em Harvard
entendeu? Falando assim: "A gente vai escolher quem vai entrar aqui ou não, quero ver aqui o seu Instagram, etc e tal, para ver se você pode estudar em Harvard", né. Pô, foco. Depois de eu fazer crítica ao meu tempo e explicar essas coisas que eu acredito, então hoje tem música besta, porque tem, eu acho, infelizmente, mais gente besta nesse mundo, podem aí os haters, pode, entendeu? Sacou? Aqui não tem essa Tô não, nem os aí, haters cara. aqui, a gente não, mas ô Nazi, bom, Não, mas mas vamos pode entrar, cara. não, Outro aqui dia não tem. A Hã. Lu a Luana Piovani falou uma coisa que eu gostei muito, que ela falou assim, eu vou tentar lembrar aqui o jeito que ela falou assim: "O fato de eu ter idiotas como haters, prova que eu não sou idiota. Cheque no rei". Genial, genial. Bom, Entendeu? agora Aí deixa eu vo aí voltando só à pergunta, só para complementar que você fez uma pergunta que eu desviei, né. não, Cara, tudo mas começou com o NASA. Tudo começou com o como é que é o nome daquele primeiro plataforma que, eh, nas alguém vai te ajudar aí na produção. alguém lembra, é a primeira plataforma de música. Leptes, De música bom, Lepster, não, é um outro, mas enfim, tudo começou lá na década de Napster, 90. tá, Exatamente. Nap Tudo começou assim. Aí eu lembro de alguns artistas se rebelaram com isso, o Metallica se rebelou contra isso. Eu lembro do Lenine falando uma coisa muito importante, que foi assim: ninguém pode querer que eu dê de graça a única coisa que eu tenho para vender. E muito aí, bom. esses nerds do Vale do Silício chegaram aí com as suas big techs, etc. e tal, e tomaram tudo dos artistas. Não investiram nada em nenhum artista, seja ele consagrado ou iniciante, nada. Entendeu? "Ai, Nazi, mas, promoveu uma certa democracia. Agora os artistas não passam mais por filtros de rádio, de gravadora, de televisão". Concordo em parte, mas isso não justifica a expoliação que nós estamos vivendo já desde a década de 90 sobre o direito autoral, os valores que são pagos ao direito autoral, os artistas que tocam com os músicos e, enfim, a E a falta compra, de né, transparência desses números, né, os caras total. não E as gravadoras, cara, elas não apresentavam pra gente, porque deu uma polêmica um dia que eu falei isso aqui, que eu falei outro dia não, faz uns, sei lá, um ano, eu falei que é saudade das gravadoras. Aí teve neguinho que meteu o pau em mim também, mas não entendeu o que eu expliquei. As gravadoras é óbvio que exploravam a gente, entendeu? É claro que elas faziam todo o investimento na gente com o mas elas dinheiro que a gente investiam, né, gerava. elas Sim, investiam, era o Spotify não investe em nada, né. nada, nada. Era o Vocês chamado gravavam nos budget. melhores estúdios, né, tinha um advance para fazer o disco, meu Deus do céu. Então, agora tudo bem, nós voltamos, isso não impediu o Ira, desde que o Ira saiu, o Ira ficou muitos anos na Warner, né, WA, depois saiu, foi para uma gravadora nacional, que era a Paradox, e depois o último trabalho do Ira já foi um trabalho, os dois últimos foram trabalhos independentes, óbvio, a gente escolhe os produtores, tudo, mas assim, isso não impediu o Ira e nenhum artista de fazer, né, a sua obra, né, mas que é totalmente exploratório, é o nível máximo do capitalismo selvagem, é o que fazem hoje com os artistas no mundo, sejam compositores, intérpretes, bandas, entendeu? Isso daqui, eu lembro que assim, eu não sei a consequência, mas o Paul McCartney entrou junto com outros artistas no parlamento, estava fazendo pressão no parlamento inglês para realmente rever esses valores que são pagos pelo download, né? Aqui no Brasil, eu sei que tem pessoas, por exemplo, o Frejá é um líder nisso na nossa classe, né? Ele está sempre lá em Brasília para a gente rever isso. Mas aí chega nesse ponto que você falou, a regularização das redes. E só quem é fascista é contra, cara, entendeu? Pois é, Ou né. fascistoide, ou É. fascistoide. Meu, olha o que está acontecendo no mundo hoje, no Brasil, cara. A gente Não, a tem uma gente olha situação de jovens que estão se matando, entendeu? A gente, pedofilia, discursos de ódio,
incitação às coisas. Teve um aloprado que estourou o miolo lá na frente do Poder Judiciário, teve outro que entrou com bomba agora há pouco, que conseguiram deter ele. Isso tudo é fruto do discurso de ódio. Liberdade de expressão tem limite, entendeu? Veja também a coisa das bets também, que eu sou completamente contra. O que que é isso? Absolutamente. Famílias endividadas, entendeu? Às vezes uma criança tomando, as crianças de 4 anos já estão com o celular na mão, Sim, fazendo dívidas. E todos os aí eu não suporto, cara. Aí você vê várias personalidades, atletas, gente famosa da comunicação, que já são ricos pra caramba, fazendo esse desserviço, entendeu, para a sociedade, entendeu? Tinha que ser proibido. "Ah, não, nazi, pô", tinha que ser proibido sim. Porque aí eu quero mas isso saber o seguinte: amanhã ou depois, porque jogo, cara, e eu posso falar isso, porque eu fui dependente químico, né, fui não, sou, né, mas só não uso mais desde abril de 97. O jogo é um vício como qualquer outro. Ele libera endorfina e dopamina disso. A gente sabe por casos, até todo mundo, quem não teve na família alguém que era viciado em jogo, ou sim, conhece alguém que teve um familiar que era viciado em jogo, que perdeu tudo, é. entendeu? Perdeu Uhum. tudo. E isso Não, agora está à disposição de um clique, cara. Isso aqui, não né, pode, cara. na Se mão, não, né? vamos fazer o seguinte: vamos começar a colocar comercial também de cocaína. Ó, veja Pois só, é. ó, não É, é? é Se isso causa o mesmo. mesmo dano. É, Causa o mesmo dano para quem é é, viciado, para quem é é isso. dependente químico, compulsivo, obsessivo, causa o mesmo dano que você cheirar cocaína, tomar opioide, qualquer coisa assim. Então, tudo isso está ao léu, cara, entendeu? E quem que não quer, quem que está financiando, quem que está fazendo lobby para isso não ser colocado na mesa para discussão? As big Os- techs. É isso. É isso. É o Vale do Silício, como você falou. Aí, ó, eu adoro conversar com o Nas por causa disso. Atitude rock and roll, né? Ele falou aqui da arte dele. O convite era para falar sobre o lançamento do álbum. A gente está meia hora aqui, não falamos ainda ele tá nem aí com esse negócio. Não vem aqui Vamos para lá. fazer jabá, divulgar álbum, né? Mas nós vamos falar assim porque eu tô curioso para saber também. Mas, Nazi, querida, aí depois a gente emenda esse monte de assunto que a gente acendeu aqui nesse almoço que a gente vai gravar o programa. Vamos organizar isso daí que vai ficar bom, viu? Vai ficar bom. Muita gente vai Bom, ficar com indigestão, viu? bom, ô Nazi, vamos Vamos lá. lá. Esse novo álbum que você está lançando, ao vivo, é uma pancada. Inclusive, quero dizer uma coisa aqui. Eu abri um show teu, 8 de dezembro, acho que do ano passado. A gente tocou no mesmo evento. E eu assisti um pouquinho só a tua abertura, eu fiquei lá, que eu estava muito atrasado, caiu uma baita chuva na cidade de Diadema, no ABC Paulista, era aniversário da cidade, eu toquei antes, aí caiu um temporal, eu ouvi só um pouquinho, eu falei, cara, os caras continuam a mesma coisa, puta porrada, que som. Bom, esse ao vivo que você tem aí desse projeto solo teu, você é um bluesman, né, cara? Fala um pouquinho desse álbum aí e do repertório, por favor. Então, o solo mais não tropo, né? Que significa sozinho, mas nem tanto. Porque eu consegui reunir todas as participações especiais do disco anterior que eu lancei há um ano atrás, que foi o Rock Soul Blues, né? É o meu segundo disco ao vivo, já tinha lançado um em 95, né? É, por isso que eu completo 30 anos agora de carreira solo. Além de colocar todas as músicas do Rock Soul Blues, que são 8 faixas, que eu lancei inclusive em vinil, faz uma compilação, dá um panorama para quem quer entender um pouco da minha carreira solo. São 18 músicas que passam pelo psychobilly, pelo hard rock, pelo blues, pela soul music, né? A minha carreira solo começou na década de 90 pela minha paixão do blues. Então eu lancei meus 3 primeiros álbuns, chamam Nas e os Irmãos do Blues, tá? Que muita gente acha que é uma banda, não, era o nome do meu projeto solo, que era um projeto purista de blues. Então, todas as vertentes do blues reunidas nesses 3 álbuns, que eu tenho muito orgulho. Eu fiz todos os festivais internacionais de blues no Brasil, né?
E depois eu passei, a partir de 2004, passei a lançar meus discos solos com outros elementos, também o blues, mas rock, elementos de hip hop, né, que eu adoro, né. Então ele dá um panorama muito legal, né, para alguém que queira entender minha carreira solo. Ele foi gravado em 4 de abril de 2024 aqui em São Paulo, no Teatro 14 Bis, né. Eu quando fui gravar, até te confesso para todos, eu não avisei a banda. Eu eu falei: "Poxa, eu vou fazer esse show com todos os convidados especiais, que é os guitarristas, Jeff Berg, Igor Prado e Nanda Moura, saxofonista Denilson", que é difícil de conseguir juntar todos eles. Como estavam todos eles juntos, umas participações especiais, eu contratei, né, um estúdiozinho para gravar o show, sem avisar a banda, para não criar aquela tensão: "Nossa, vamos ser gravado, vai sair disco". Eu falei: "Vamos gravar e vamos ver qual vai ser o resultado". E depois eu fui ver, o resultado foi excelente, foi uma grande apresentação, uma apresentação única, né, não foi que eu fiz vários dias e pude compilar os melhores momentos. Não, foi uma apresentação única, banda impecável, tanto a que me segue como as participações, né. Fiquei muito satisfeito e tornei ele meu nono álbum solo, tá. E está hoje em todas as plataformas e espero que você e todos gostem. Muito bem. Nazi, querido, eu passaria horas aqui conversando contigo, mas Jornal ao Vivo a gente tem um roteiro gigante, tem repórter para entrar de São Paulo, repórter para entrar não sei da onde, mas a gente já atrasou, já bagunçou tudo aqui, e isso é rock and roll, meu irmão. É isso aí. Nazi, querido, já agradeceu o Valadão aí, que deu essa força, casar a agenda para a gente estar aqui. Eu tenho falado com ele, um cara muito bom, viu, rapaz? Parabéns aí pela tua equipe. E vamos marcar essa ideia aí do almoço, que eu vai sair um caldo bom aí também, viu? Demorou. Abraço, querido, um beijo para você, fique bem aí. Beijo.